São João Paulo II, rogai por nós. Muito bem, estamos aqui para mais um podcast nesse sábado ensolarado em Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos 3 convidados muito especiais. Mas antes de falar dos convidados, pedir para que cada um se apresente e apresentar o tema em específico, quero convidar todos vocês a seguir as nossas páginas nas redes sociais, Campus Fidei, né? @Campus Fidei no Instagram, e lá você vai ter todas as informações sobre retiros, sobre os almoços, sobre as missas que são realizadas aqui no Instituto e sobre as formações também que nós damos no sentido de ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. Queria também, em um desses links, você pode olhar lá no nosso Instagram, você vai encontrar a aba Colaboradores. Lembrando que esta rede de missão, Campus Fidei, não tem nenhum interesse em fazer caixas, em ter lucro próprio, tudo feito para ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. Meu nome é Rafael Gaia, estou apresentando mais um podcast. Hoje sou casado com Laiane, tenho meu filho Bernardo, sou formado em Educação Física e atuo hoje como personal trainer. Faço parte do núcleo de música e agora também no núcleo da comunicação como âncora deste podcast. Vou pedir para que os nossos convidados se apresentem. Meu nome é Letícia, sou missionária da Rede de Missão Campus Fidei desde 2019. Atualmente sirvo no núcleo da diaconia, no serviço da secretaria, da capela e sacristia. Faço parte do clube de leitura e do grupo de estudos de teologia do corpo que iniciou recentemente, não tem nem um mês. Legal. Eu sou Eduardo, mas todo mundo me conhece como Duda. Faço parte do Feixe. Hoje o meu ministério lá é o de formação e eu atuo nele. Ajudo também na música, junto com o Fred, que está aqui, vai se apresentar depois. E acho que é isso. Namoro a Gia há 6 anos e foi assim que a gente conheceu aqui o Campus Fidei. Acho que uns 4 anos atrás a gente fez o date, um retiro. Daí depois teve o grupo de estudos, né, que durou 2 anos e a gente participou desse grupo também. Foi muito legal, porque a gente teve um contato próximo, né? Conviveu muito com a galera daqui, conheci a Led, conheci um monte de gente, que hoje é missionário aqui também, né? E acho que é isso. Eu sou o Fred, participo do Grupo Feixe, sou do Ministério de Música. Conheci o Campus Fidei lá atrás com o Jerônimo, o Gaia. A gente desenvolvia, na época, um projeto para implementação do campus. Sou arquiteto e já fiz, inclusive, alguns projetos de capelas, botando minha profissão a serviço da igreja. Muito bem, então todos devidamente apresentados. Agora nós vamos apresentar o tema, né? Hoje nós vamos desconstruir um pouco daquele medo, né? Conversando com algumas pessoas próximas, a gente falava, né, sobre a questão eu falava, né, nossa, eu vou gravar um podcast sobre a vida eclesial e vida pessoal. E as pessoas, caramba, vida eclesial, deve ser muito difícil falar nisso. Mas, na verdade, não. A vida eclesial não é nada mais, nada menos do que o seu caminho dentro de um apostolado, né? É o seu caminho dentro daquilo que o próprio Cristo nos chama a fazer, né? Evangelizar, evangelizar, evangelizar. E eclesial é você estar fazendo isso em prol da igreja, né? Não em benefício próprio, mas em prol da mãe igreja. Então, eu queria saber de vocês, assim, um pouco da caminhada de vocês, né? Conheço todos aqui, conheço a caminhada de todos, quase que de forma absoluta, mas para que as pessoas entendam que não é algo já formado, é algo construído, é um caminho a ser percorrido, né? Interessante esse tema, assim, né? Acho que a gente não conversou antes de maneira profunda. Você falou que era mais uma troca de ideia mesmo. E nesse sentido, pensando de maneira objetiva aqui, principalmente para mim, né? Minha experiência, acho que quando a gente é muito novo, esse lance de igreja não é claro na nossa cabeça. Na verdade, poucas coisas são claras. Na adolescência, inclusive, né? Não só novinho a nível infantil, mas inclusive o próprio adolescente. E naquela ideia, né? Acho que a influência de casa faz bastante diferença. Lá em casa, meu pai é japonês. Para quem conhece um japa, vai entender o que eu estou falando. É uma galera muito rígida e que tem as coisas muito claras na cabeça. E, cara, o que a pessoa tem na cabeça é aquilo. E quando você é mais novo, você quer impressionar teu pai. Então, eu queria impressionar meu pai, entendeu? E ele queria que eu tivesse claro na minha cabeça o que eu ia fazer, se eu ia ser concursado, se eu ia fazer direito, se eu ia ser engenheiro, se eu ia fazer o sei lá o que da minha vida. E eu não tinha isso claro na minha cabeça. Então, a minha maior preocupação era conseguir corresponder à expectativa, principalmente da minha família, né? Não só do meu pai, mas representado nele, mas, assim, da minha família inteira. E eu não vejo isso como algo ruim, né? Estritamente ruim. É bom, porque faz assumir responsabilidade e tal. Mas o início, nesse tempo de ensino médio, assim, saída do ensino fundamental para o ensino médio, a igreja ela era algo acessório na minha vida, assim, sinceramente, né? Falando de maneira
clara. Ou seja, as minhas obrigações estavam ali e eu olhava a igreja como algo que, se desse, eu ia, como se fosse literalmente algo que, cara, a galera tá lá, eu acho maneiro. De fato, Deus fez muitas coisas anteriores. Meu irmão passou por uma doença muito grave, não morreu. Meu avô tinha morrido há relativamente pouco tempo, mas assim, foi uma morte tranquila, sabe? A família ficou firme, as coisas aconteceram. Então, assim, a presença de Deus, ela sempre foi muito clara de que ela era boa para mim, né? Eu acho que isso é um primeiro passo de convencimento que é um pouco difícil, assim. Às vezes as pessoas olham Deus como um cara que castiga ou então como uma pessoa que faz coisas para você e não como alguém para estar perto. Então, tipo, acho que isso, por essa, principalmente a doença do meu irmão. Meu irmão teve uma meningite grave e passou muito perto de morrer. E assim, tá tranquilaço. Hoje, uma pessoa normal, não ficaram sequelas, não ficou nada. Então, assim, isso pra gente lá de casa foi muito bom. Então, essa parte de Deus, sim, mas assim, a presença da igreja, né? Então, assim, como serviço mesmo, ou como um lugar em que eu deveria estar, não era claro, sabe? Eu acho que o início, para mim, cara, foi porque a galera era massa mesmo e, tipo assim, o tempo que eu usava para a igreja era um tempo de descanso, literalmente. Era para ir lá e descansar. É aquela coisa, né? Nós, aqui em Brasília, nós estamos muito mal acostumados, né? A gente tem muito retiro, mas pouco aprofundamento, de fato, né? Nesses retiros. Então, tipo, se eu não me engano, são poucos os que fazem aprofundamento de fé mesmo, né? Aprofundamento de doutrina mesmo, né? Às vezes as pessoas ficam muito na superfície de ou é um grupo de oração ou é um grupo de reunião para o pessoal se encontrar. Não tem aquela finalidade formativa mesmo, né? De, olha, aqui, a gente vai sentar aqui agora, nós vamos atuar como apóstolos de Cristo, né? Em prol da igreja. Então, a gente vai estudar a doutrina, a gente vai estudar tudo aquilo que cerca a fé católica, né? Para que a gente possa saber falar sobre isso, sobre essa verdadeira evangelização, né? Eu me lembro, na minha época, quando, né, hoje com 30 anos, se eu não me engano, eu comecei na Perpétuo Socorro tocando violão com um pessoal bem mais velho e tal. E aí, cara, era muito engraçado, porque eu via aquelas pessoas sorrindo, aquela alegria contagiante, e isso passou para o retiro, né, para alguns retiros que eu fiz, ou melhor, vários retiros que eu fiz, mas nenhum retiro tinha uma profundidade mesmo de fé, né? Era sempre aquele querigma, era sempre aquele retiro querigmático, aquele primeiro contato, né? E, pô, sempre primeiro contato. A chegar a ponto de uma determinada época eu falar, cara, pô, cansei, velho. Sacou? Isso daqui não está mais me acrescentando em nada. Não tem mais por que eu continuar aqui. E aí foi quando eu saí, né? Quando eu saí, e aí eu saí do Feixe na época, inclusive, tinha entrado na UNB, os meus horários tinham ficado muito complicados. Eu fiquei, acho que um ano, assim, basicamente, sozinho, caminhando sozinho, mal ia à missa direito, então, tipo, estava muito irregular nas coisas, né? E aí, cara, um conhecido falou, Rafa, a gente está precisando de uma pessoa para tocar na vigília, em uma vigília que acontece toda terça-feira, no caso aqui em Brasília, na Perpétuo Socorro, vamos comigo e, cara, vamos tentar fazer esse negócio dar certo e tudo mais. E a gente começou com poucas pessoas na capela e isso daí foi aumentando. E naquele momento de oração, eu tive um start de, caramba, as pessoas, elas realmente se sentem tocadas por isso, mas elas não podem ficar só nisso. E eu fui percebendo isso ao longo de 3 ou 4 anos, cara. Então, tipo assim, ainda demorou muito tempo para eu ter esse estado de falar, caramba, pessoas entram e pessoas saem. Mano, olha só, se a gente for colocar o tanto de gente que já fez retiro aqui em Brasília, cara, era para Brasília estar convertida. Sacou? Era para Brasília, velho, ser a cidade mais católica. Ou seja, ter retiro não quer dizer que, pronto, beleza, tá feito a missão, agora tá todo mundo evangelizado. Não, aquele ali é o primeiro, é o primeiro contato, é o primeiro amor, né, que a gente fala. E aí eu fui percebendo isso e, cara, surgiu a oportunidade de entrar no Campus Fidei. Então, o que é o Campus Fidei para mim? O Campus Fidei é um ato de apostolado. É eu olhar para as pessoas e enxergar nelas, olha, essa pessoa necessita de formação, essa pessoa necessita... É como se a gente trabalhasse todas as áreas, a gente potencializasse todas as áreas para desenvolvimento humano, né? E não só desenvolvimento humano no sentido social ou sentido econômico e tudo mais, mas para a fé mesmo, né? Nós temos um lema aqui no Campus Fidei, que é uma rede de pescadores. Somos pescadores de almas, né? Para quem? Para o Cristo. E é basicamente isso que os apóstolos faziam,
né? Então, essa construção, ela tem um tempo, ela tem uma maturação, etc. e tal, e às vezes demora mesmo, né? Mas na minha experiência isso ficou muito claro, assim. Hoje eu posso falar com total firmeza, né, que hoje o Campus Fidei é de fato um apostolado para a minha vida, sabe? E de forma muito concreta e muito firme. Não é mais aquele primeiro amor, aquela coisa bonita e etc. e tal. Não, é um aprofundamento de fé. É formar almas para o céu, né? É isso que vai importar lá no final. Rapidinho, antes da Leti e o Fred falarem, o Gaia falou uma parada que eu acho muito massa, que foi que você falou um insight que você teve no grupo da terça-feira da vigília, né? Que em algum momento você teve um insight e percebeu que, cara, as pessoas precisavam de mais. Acho que um ponto essencial da nossa caminhada e que, cara, é difícil de, às vezes, dizer com clareza ou de pensar, mas que, de alguma maneira, inconscientemente está na nossa cabeça, é, de fato, quando o amor de Cristo nos constrange. Sim. Papa Bento, que morreu há pouco, né? A gente conhece uma pessoa que foi muito próxima a ele, e Francisco, pouco antes dele morrer, se referiu a ele como um santo padre, né? Então, assim, isso, de fato, volta os nossos olhos para o que foi o Ratzinger no mundo. E isso foi uma das coisas legais que eu acho que ele deixou também para a gente, não só ele, mas vários outros, que, de fato, o amor de Cristo nos constrange, né? E ele escreveu aquela encíclica famosa, Deus Caritas Est, é dele, sim, que é sensacional. Isso que você falou, eu acho interessante. Cara, a gente tentar lembrar e, sei lá, o que aconteceu, pelo menos na nossa vida, de que hoje, como Gaia e a Leti estão aqui no Campus Fidei, e Fred, estamos no Feixe, a gente encontra lugares para fazer coisas, cada um do seu carisma, cada um do seu jeito, mas assim, a gente de fato vê que isso aqui não é um negócio em que a gente sente, está bem, ou que, enfim, a gente está à deriva das nossas emoções ou da nossa vontade, mas que, de fato, é algo que a gente escolheu, fez um propósito e está firme nisso e vai até o fim. É uma escolha, né? Uma escolha concreta, né? Justamente, independente das consequências. E achei muito massa você ter falado dessa parte do constrangimento, mas aí só quis introduzir mesmo, a gente vai conversando ao longo desse tempinho que a gente tem aí. Interessante pensar que esse tema, ao mesmo tempo, faz a gente fazer memória agradecida, né? Sim. Sobre a nossa vida. Então, estava aqui relembrando. Na minha vivência, eu sempre lembro, pelo menos ali a minha infância e juventude, né? Dos meus pais trabalhando no SEGME. Uhum. Então, a certeza que eu tinha no meu coração é que quando chegasse a idade, eu iria fazer o SEGME. Eu só queria começar. Porque, assim, muita coisa eu já sabia, né? Digamos assim, então vai ter tinha contato ali com direto de trás do palco, né? Não vai ter segredo nenhum, mas eu queria muito, né, poder começar, porque nós acompanhávamos muito os meus pais, né? Chegou uma hora que, enfim, crescemos e não precisou tanto desse contato, mas nós participávamos de muitas reuniões. Chegou a época de fazer o SEGME e foi a partir daí que realmente eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas na igreja, né? Então, passei, né, a servir ali, realmente, e aí, quando foi meu primeiro ano de trabalho na equipe em que eu servi, eu tive um dos membros da equipe, fazia parte da Legião de Maria, e me fez o convite para participar da Legião de Maria. Eu assim, tá, porque o propósito do SEGME é fazer com que a gente tenha esse contato com Deus, conhecermos Ele, e, a partir daí, ingressarmos de fato, né? Vira um apostolado Exatamente. Mesmo, né? Então, o objetivo é esse, né? Fazer com que conheçamos e, a partir daí, encontrando o nosso carisma, o nosso apostolado, onde realmente vai ser o nosso caminho de santificação, né? Ali nós possamos servir a Deus. Conheci a Legião, fui às reuniões, quando eu vi, estava participando e fiquei durante alguns anos lá. E de pensar, né, eu consigo ver muito claro assim, a forma, realmente Deus foi trabalhando comigo a pequenos passos, estágios, né? Ele ia me pedindo, né, para ir crescendo em conhecimento, né, me aprofundando mesmo. Então, ainda servindo na Legião de Maria, eu tinha amigos que faziam parte, já estavam aqui em contato com a rede de missão, e foi quando teve a oportunidade de participar do dating, né? E foi ali que eu realmente passei a ter um contato mais direto com a rede de missão, apesar de já ter conhecido através da própria Legião, que nós tínhamos um trabalho chamado Estudo da Fé, e fizemos alguns com a época era o UCAT, né? Mas também já conhecíamos, enfim. Então, a partir daí, eu realmente comecei a ter mais contato com a rede de missão, entender, né, um pouquinho ali do que era. E eu já partilhei no último podcast que participei, que falava sobre o sofrimento, né? A rede de missão, ela vem em conta na minha vida quando minha família passava por várias dificuldades, né? E ali eu via que Deus vinha fazendo com que esse carisma se
encontrasse de forma mais profunda com a minha vida, e eu via como isso vinha me transformando. Então, resumindo a história, quando eu percebi, me tornei missionária Campus Fidem, né? E em pensar nessa visão, né, do apostolado, como ele nos santifica, realmente. Aqui a gente vai desenvolver um pouquinho mais para frente, né? Mas sendo de forma mais objetiva, nós temos 4 princípios, né? A vida intelectual, missionária, interior e fraterna. E é interessante perceber que eu fazendo memória agradecida mesmo, assim, da minha vida, o quanto algumas coisas ali eu já tinha ciência que precisavam melhorar, precisavam ser trabalhadas mais, mas como a rede de missão, de fato, abriu os meus olhos para toda essa dimensão, né? Não ficava só ali no olhar na vida interior, para a vida intelectual, enfim, né? Como realmente Deus me mostrou ali, não, realmente aqui, minha filha, esse é o seu caminho de santificação. E é uma coisa que esse podcast é até um exemplo disso, né? Às vezes eu me deparo com alguma situação e falo, realmente, não, Senhor, aqui foi aonde eu vou ser mais exigida, certeza. Aí me vem outro convite, eu, não, talvez não, virão outros desafios, mas para de fato mesmo, né, ser esse caminho de santificação, você sai de si, né? Você falava da questão da concretude. Realmente eu vejo isso de uma forma muito clara, não é igual, já foi citado, não é algo que passa só pelo sentimentalismo, né? Não é apenas isso, você realmente vê Deus construindo a sua vida a partir disso. A gente tem só um exemplo que ele é muito claro para nós missionários Campus Fidem. A gente, quando eu digo a gente, né, boa parte dos missionários, quando as pessoas falavam, não, nós vamos para um espaço que é muito grande, etc. e tal, e o aluguel custa X, e a gente falava, cara, não vai dar, velho, não vai dar. Mas o caminho de fé, ele vai mostrando para a gente que nós somos pecadores e que é muito possível, independente. É só a gente querer, e aí, claro, a gente fazer a nossa parte, a vida de oração, e etc. e tal, né? Cara, eu sempre digo que minha caminhada muito louca. Muito Eu digo porque eu conheço. Que é semelhante. É parecido. Confirmo. Parecido. E como é muito louca, de certa forma, eu nunca tive muita formação. Então, eu sempre comento isso, né? Desde o princípio ali de caminhadinha, a minha família é católica e tudo, minha mãe é evangélica, se tornou evangélica, né? Mas costumava ir à missa de vez em quando, não tinha aquela obrigatoriedade, né? Aquela coisa padrão assim que eu vejo em muitas famílias. É o católico IBGE, né? Católico de IBGE, pesquisa. Enfim, então comecei, eu acho que óbvio que dentro da família, com a perspectiva do que é Deus, da importância, né? Da importância de Deus, enfim, mas não necessariamente essa parte formadora, da importância de ir à missa todos os domingos, enfim. Esse mínimo, assim, a gente não fazia, né? Então, na época, provavelmente lá nos meus 18 aninhos, galera conhecida, galera que estava comigo frequentemente, sei lá, jogando bola, nas baladas, tomando cachaça, me convidaram para participar do SEGME. Então, foi realmente um primeiro passo ali. E eu não queria de jeito nenhum, mas, enfim, tinha uma menininha ali que eu estava interessado, aquele famoso... E fui. Me inscreveu? Então vamos, né? Fui inscrito e fui. E aí, desde então, comecei a sempre dar meu sim, né? E é exatamente sobre isso que vocês estão falando. Era um sim sobre estar lá. Então, eu queria estar ali, beleza, fazia tudo que tinha que fazer, mas é algo que não doía. É engraçado, né, a gente perceber isso. É algo que não exigia, né? Uhum. É algo que a gente tinha prazer de estar lá e participar, etc e tal, mas... Era o bom, né? Nossa, tá gostoso ficar aqui, né? Nossa, Exato. Que bom partilhar. Exatamente. E a galera, conhecer gente, e ao mesmo tempo saindo e continuando a fazer vazia, enfim, sim, né? Sim. Não é algo que converteu, de fato. Uhum. Mas foi um primeiro passo. Só que eu também digo que, além dessa questão de formação na minha vida, tudo aconteceu de forma meio tardia, entende? Uhum. Óbvio que no tempo de Deus e tudo. Maturidade. Maturidade, né? Exatamente. Mas eu levo assim para mim como perdi muito tempo na vida, sabe? Uhum. Enfim, muitos anos passados, sei lá, 10, 12 anos de trabalho no SEGME e em todos os outros retiros, que eu sempre dava meu sim, participava de tudo. Comecei, né, apesar de ter muitos amigos sempre, tive muitos amigos sempre, mas não eram aqueles amigos
de perto, assim, sabe? Era amigo, cara, praticamente de balada, de participar de alguma coisa ou outra, mas a minha caminhada na igreja eu levo como se fosse lobo solitário mesmo, sabe? Então, comecei a participar da missa aos domingos sozinho, enfim, tudo sozinho. E aí, lá pras tantas, o Gaia me viu tocando numa festinha do Segue-me Carrom, me chamou para tocar na missa, começamos a tocar na missa juntos, enfim. É engraçado como as coisas vão acontecendo, né? Sim. E eu acredito que foi agora na pandemia, né, que eu me tornei servo do Feixe. Legal. Comecei a frequentar mais, já conhecia já de muito tempo, enfim. Não frequentava tão constantemente, mas comecei a frequentar mais, fui chamado. E aí, realmente, depois de tantos anos, maturidade, etc. e tal, e com essa participação em algo mais profundo, em algo que te exige mais, em algo que você não estava ali só pela galera, né? Em algo óbvio que existe a vida fraterna, como você comentou, sim, que faz parte, né? E é necessária, de fato, mas é algo que dói, entendeu? É algo que exige, é algo que precisa mesmo de um esforço, né? Não é aquilo lá atrás que participava só por participar e para ser da galera. Aquilo que o Duda falava, né? Acho que foi o Duda ou foi o Fred que falou que dói, né? Tem que doer. Na verdade, assim, tipo, se tá muito gostosinho, se tá muito bom, cara, tá precisando melhorar, porque tem que ter aquele gostinho amargo, porque senão a gente não dá valor, né? Eu comentava isso com a minha esposa essa semana. Nós estamos passando por um processo que a gente vai precisar se mudar e tal. E aí a moça que trabalha lá em casa conosco, ela não pôde ir nessas 2 semanas. Então, assim, foi caos a semana, sacou? O Bernardo doente, enfim, foi muito, muito, muito tenso. E eu falava para ela, nossa, amor, mas a rede de missão... E a rede de missão, tipo assim, exigiu muito da gente nesse aspecto, né? De sair de si, de doação, de se fazer concreto, né? Naquele momento. A gente tinha que fazer o acompanhamento, a gente tinha que acompanhar, a gente tinha reunião do grupo do núcleo de oração, né? Do livro da alma de todo apostolado. E, cara, aquilo ali... Tipo assim, a gente chegava no final de semana, eu tinha que trabalhar, aí domingo tinha missa aqui no Instituto, aí começou a semana, acompanhamento de novo, e a gente estava assim. E aí chega hoje, neste dia de hoje, a gente partilhando e fala, cara, realmente valeu muito a pena. É o que o iniciador, o Jerônimo, fala, né? Não vale a pena, vale a vida, velho. Vale a vida, porque é aquela ideia, né? Se você fica muito acostumado com o prazer, você não vai dar tanto valor para aquilo, né? Se você fica muito acostumado só com aquilo que é bom, você não vai dar valor para aquilo, né? Digo isso no sentido de, por exemplo, sei lá, poxa, cara, piscina quente é muito boa, sacou? Tu não vai querer sair no frio, tá de noite tu vai querer sair, tá ventando, tá gelado, é muito bom, mas, cara, uma hora você vai precisar sair, uma hora você vai precisar passar o frio, vai ter que doer em algum momento, né? Porque senão você se acostuma muito com aquilo e você baixa a guarda, né? E aí a gente sabe, quando a gente baixa a guarda, a gente é tomado pelos pensamentos que os apóstolos tiveram em vários momentos com o próprio Cristo, né? E aí Cristo os repreende imediatamente, né? Seja não afasta-te de mim, enfim, etc e tal. Isso que o Gaia falou, cara, tem uma coisa que foi interessantíssima, assim. O Gaia participou de perto do Feixe, mas falando uma história breve, assim, né? Os meninos fundaram ali, Mendo, Matheus Luciano, muito tempo atrás, nem sei quantos anos mais, já perdi as contas. 2001, não lembro. Foi isso? 2001? Cara, não sei, muito tempo, enfim, muito tempo. Mas 2000 e pouco, acho que foi 2000 e pouco, 2000 e bem pouquinho, assim. 2003, Aí, eles saíram, e foi um baque muito grande para o grupo. Porque, sim, cara, quando os fundadores saem, meio que todo mundo sempre olha para eles e fala, cara, tá tranquilo, eles estão aqui. Quando eles saíram, foi um baque gigante para o grupo. E foi uma época em que a gente atendia... Tipo assim, o Feixe sempre foi muito de, acho que, missões, sabe? E a gente gostava muito das missões, tipo, digamos que nas partes mais afastadas do DF. São as missões mais massas, tipo Braslândia, Sobradinho, a gente sempre gostou. E foi uma época que essas missões, elas foram... a gente foi perdendo essas missões desses grupos que a gente sempre gostou muito de ir, cara, porque é uma galera de muita fé, tipo, uma galera que, como o Gaia falou, precisa. É uma galera que tem boa intenção, sabe? Mas você consegue, cara, 3 meses que sejam, que às vezes é o tempo que a gente tem 3 meses aqui, tipo, de um pós-encontro da vida. 3 meses ali, às vezes, já é o suficiente, entendeu? E eram missões, cara, que eu particularmente gostava muito. E quando eles saíram, foi um baque, e aí a gente estava muito perdido, não sabia para o que ir. E, cara, você começa, tipo assim, se martirizar por dentro, né? E aí eu lembro que a gente conversou com um padre, e aí ele falou exatamente isso. Cara, tá custando.
E a gente falou muito, porque a gente não sabe se o que a gente está fazendo é certo, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe onde isso vai dar. E ele virou para mim e falou assim, você tem expectativa de ser Cristo aqui ainda no mundo? Eu falei, sim. Ele acha, e ele me perguntou depois, como que isso vai se dar? Aí, tipo, eu travei, assim, hoje esse cara é bispo. Eu acho que ele esteve aqui semana passada. Esteve aqui semana passada. Inclusive... Deixa o nome dele por alto aí. Mas a gente fez um churrasquinho com ele, a gente estava relembrando esses old times, sabe? Sim. E aí ele virou e falou, cara, você já parou para pensar que ser Cristo é impossível pelo fato dele ser Deus. A gente se torna semelhante a ele na medida da virtude, mas, evidentemente, ser Deus no sentido de virtudes é impossível pela natureza, né? A natureza de Deus, a nossa natureza, enfim. Mas o que une a gente e Cristo? É a natureza humana. E o que pode coincidir entre a gente e Cristo? O sofrimento. Sim. É possível um homem morrer na cruz? É possível. Ou seja, a gente se aproxima mais de Deus, ou mais da natureza de Cristo, mais da pessoa de Cristo pelo sofrimento, do que até pela virtude. Nossa, Duda, que herege. Não, tipo, entendam o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a virtude tem que ser desprezada ou que é algo acessório e que é algo secundário. Não, óbvio que é algo a ser buscado e algo que a gente deve viver. Mas, dentro da nossa constituição humana, o que a gente, de fato, pode fazer a mesma coisa que Cristo? No sofrimento. E quando esse, então, padre, hoje bispo, falou isso para a gente, cara, isso de alguma maneira acalmou muito o nosso coração em relação ao que a gente vivia no grupo naquela época, nesse sentido, de como o Fred, Gaia, Leti falaram, cara, precisa de sofrer, entendeu? Precisa de custar. E acho que, de fato, é difícil achar um sentido para o sofrimento. E hoje eu carrego essa conversa assim, extrapolando, né, não só para a nossa vida de apostolado, mas para a minha vida pessoal. Isso. Cara, o sofrimento ele não pode ser recebido como algo ruim, estritamente. Uma dor não é gostosa, mas é tipo o Gaia, né? Estou olhando aqui o Gaia. Se vocês não viram ainda o Gaia, entrem lá. @RafaelGaiaPersonal. No Instagram. Vocês vão ver, cara, ele tá grande. E não foi grátis. Não foi grátis. Foi a custo de dieta, foi a custo de fazer o exercício certo na academia. Pô. E assim, eu tentei ficar... Eu entrei na academia... Falando rápido, né? Tá vendo? Eu falo muito. O cara tava preocupado com o tempo, mas vai ser rápido. Segue. Eu tentei entrar na academia por um problema no tornozelo, que eu rompi o ligamento, e a mulher falou, se você não fortalecer tua perna, vai subir para o joelho, vai subir para o quadril, e aí você vai piorando. E eu entrei na academia meio que forçado, assim, né, por necessidade. E aí tu faz exercício de qualquer jeito, você faz as coisas de qualquer jeito. Aí sempre tem o professor da academia que fala, ó, bicho, faz devagar, concentra o movimento, entendeu? Sim. Abre, como é? Amplitude. É a paciência, né? A paciência. É. E tu não quer, pô, porque dói, entendeu? Sim. É um negócio chato. Mas aí depois de um tempo você fala, eu tô aqui, velho, quer saber fazer direito. Aí você começa, entende? Então, tipo assim, eu acho que de alguma maneira isso é um passo importante que a gente tem que dar, né? Sim. Tentar olhar para o sofrimento como um convite de Cristo, de fato. A nossa santa padroeira, né? Ela fala muito da questão do sofrimento, né? E ela fala de toda dor nasce um dom, né? E a gente precisa aprender a gostar não, mas aprender a escutar os nãos de Deus, né? E entender que isso faz parte desse caminho de apostolado, né? E a gente está passando por essa mudança, né? De apartamento, etc. e tal. Então Deus nos apresentou alguns nãos essa semana, né? E ao final da semana a gente estava exausto. Mas na vigília que nós tivemos aqui, eu falei, cara, se de toda dor nasce um dom, isso daqui que a gente está vivendo agora, essa dificuldade que a gente está vivendo agora, ela tem que ter um porquê, né? E aí, por que a gente está falando isso? Porque é muito importante ter isso como algo real e algo concreto na vida do apóstolo, né? Nessa vida de apostolado. Os apóstolos de Cristo, eles não ficaram tranquilos depois que Cristo morreu. Exatamente. Eles foram, né, foram atrás deles para matar, enfim, para fazer um monte de coisas, porque eles estavam pregando a verdade. Inclusive, eles ficaram 50 dias rezando. Exatamente, sabe? E aí que entra assim, um ponto que é muito interessante, né? Em uma das suas catequeses, isso, o Papa Francisco ele traz no livro do Ato, né, dos Apóstolos, o Lucas, né? Lucas fala assim: eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Não sei para vocês do Feixe, mas para nós, Campus Fide, isso é muito concreto, porque diz a respeito dos nossos 4 princípios.
Sem falar, a gente não precisava falar que vida missionária, vida fraterna, vida interior, vida intelectual, né? A gente pega a passagem, nós enxergamos aqui, nas reuniões em comum, onde você estuda, você aprende, você partilha, né? Na fração do pão, missa, contato com o Santíssimo, oração, né? Oração, e aí ele vai trazer, né? Fração do pão e nas orações. Então, isso daí para a gente fica muito, muito, muito claro que é necessário. E aquilo que você falava, né? Assim como vocês tiveram o bispo, né? Para dar acender essa luz para vocês, para que vocês continuassem no caminho, bispo sendo como Cristo, né? Se a gente conseguir fazer essa comparação, bispo sendo Cristo, ele mostra o caminho para vocês. E a gente tem uma graça muito grande aqui no Campus Fidei, porque nós estamos a serviço da Arquidiocese, né? Então, como nós estamos a serviço da Arquidiocese, os padres estão conosco. Então, nós temos padres que toda hora estão, fique atento aqui, fique atento ali, faça assim, faça assado. E eu sei que vocês também têm isso. E isso daí, para mim, é o ponto de maior importância. Porque, às vezes, o que acontece com as comunidades é que elas entram naquele próprio vício, né? Elas entram naquele próprio círculo vicioso e eles não conseguem sair daquilo. Então, às vezes, precisa ter um Cristo por fora que olhe e fale, cuidado com isso daqui, olha para isso daqui, a gente precisa melhorar aqui, a gente precisa incentivar aqui. É fácil? A gente acabou de falar de dor, não é fácil, né? Só fazer uma observação que eu acho que é interessante quando a gente fala sobre a vida eclesial, é sobre a importância da gente ter esse conhecimento, né, sobre a vida em comunidade e a nossa vida pessoal. Que a gente não pode pegar, e você está falando, né, talvez comunidades que se fechem ali, né? Não é esse o objetivo, né? Não deve ser esse olhar, o direcionamento, né? E aí, como é bonito ver, por exemplo, igual o Gaia citava sobre a passagem dos Atos dos Apóstolos, é interessante perceber que aqui a gente consegue olhar os 4 princípios da rede de missão, tanto numa vivência aqui, enquanto estarmos aqui, ou então em alguma missão, e no nosso cotidiano mesmo, na nossa vida pessoal, né? Porque nós não podemos fechar o olhar para isso, né? O Fred, uma coisa que me fez recordar, o Fred citava sobre a questão de ter sido um lobo solitário. Eu acho que foi esse o termo que você usou, né? Eu não vou lembrar agora qual documento que fala sobre isso, né? Mas enquanto vida eclesial, o nosso testemunho, ele fala muito, né? E aí eu acho que é uma grande dificuldade que a igreja passa hoje. Muitos de nós talvez já tenhamos escutado, né, esse termo. É da igreja, mas faz isso, 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 isso. Então, o testemunho, ele, de fato, né, arrasta, ele realmente atrai. Então, quando a gente pensa só nessa questão da vida pessoal, da gente conseguir também ter esse cuidado, essa análise, né? Eu não vou viver inteiramente os 4 princípios só enquanto eu estou aqui só enquanto eu sou Campus Fidei, exatamente, né? no Enquanto eu sou instituto, sério, enquanto eu sou feio, exatamente. Enfim. Não, no meu cotidiano, no meu trabalho, enfim, no todo, né? A minha vida como um todo. A gente precisa ser esse testemunho para que, de fato, né, conseguir transparecer essa face de Cristo. É o que o nosso padroeiro também fala, né? Nós precisamos de santos de calça jeans. É através do jovem que a gente vai conseguir revitalizar toda a igreja que hoje sofre, né? E nós temos um caminho, eu sei que o Feixe também tem um caminho que é muito interessante, que é essa atração dos jovens por aquilo que está acontecendo ali, né? Se você for parar para avaliar, hoje, acho que a gente não tem nenhum missionário com mais de 35 anos. Sabe? Só o iniciador, que eu acho que o G está com 35, né, 36, ele é o mais velho, assim, iniciador, missionário. Por quê? Porque é uma geração que, né? E aí, se eu não me engano, Bento XVI, né, que traz no prefácio do YouCat, que ele fala: a melhor forma de evangelizar um jovem é outro jovem. Então não tem caminho, né? Esse é o caminho do apostolado. E aí, quando a gente pensa nos apóstolos de Cristo, né, todos mais velhos, todos mais sérios, já bem vividos, né? A gente olha pra gente e fala: cara, a gente não é nada, maluco. E aí está aqui tentando dar uma de apóstolo. E isso é muito legal, porque o Papa Francisco fala na Christus Vivit, né? Ele fala muito sobre a coragem, muito. Ele traz a coragem assim como elemento principal do caráter evangelizador, sacou? Da característica principal da alma de todo apostolado, literalmente, é a coragem. E a coragem, o jovem tem mais coragem.
O jovem, ele tem mais essa gana de dar a cara a tapa e, se der errado, beleza, a gente tá no... aquele papo, né? Se é para errar, vamos errar agora, né? Para que lá na frente a gente não erre. Então, isso é muito bonito de ver. Mas a gente ainda vê uma igreja que sofre com essa questão do apostolado. Por medo, por falta de incentivo, por falta de formação, né? E eu acredito que os dois grupos, tanto o Campus Fidei quanto o Feixe, como outras comunidades, tentam proporcionar dentro do seu próprio carisma, né, esse fator. E aí eu queria saber de vocês, meninos do Feixe, a gente comentou aqui, partilhou um pouquinho da experiência do Campus Fidei nessa questão do apostolado, né, dos princípios e daquilo que Lucas traz na passagem, dessa questão, né, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas reuniões comuns, na fração do pão e nas orações. Como é essa experiência pro Feixe? Massa. É isso que eu ia falar. A Leti comentou. Justamente o que a Leti falou da vida pessoal era o adendo que eu ia fazer em relação ao Feixe, né? O nosso carisma está muito ligado ao Calvário, né? Então, a gente tem um lema que é a sua fraqueza é a minha fortaleza, e se remete à parte da fraternidade, mas, evidentemente, esse é um tema, digamos que, do Calvário também, né? Ele faz sentido desde o ponto de vista da paixão de Cristo. E isso, para a gente, faz muito sentido. Até semana passada eu estava partilhando com o Fred, como que a vida comum já salvou a gente várias vezes. E a vida comum, eu acho que ela nos ajuda, não nos leva, né? Mas nos ajuda... O ordinário, né? Exatamente. Exatamente. Ela nos ajuda a chegar em todos esses pontos, sabe? E o que a gente estava comentando esse dia específico era sobre, cara, como é difícil ter claro as coisas na cabeça, ou seja, resultados. O trabalho, acho que de hoje de apostolado que a gente tem no Feixe, né? A gente não traz resultados claros e evidentes. Como a gente estava dizendo, talvez o que era mais gostoso para a gente, Cristo tirou nos últimos tempos, sabe? Que era esse trabalho com as comunidades carentes. Então, cara, a gente sentiu, eu particularmente senti muito. Acho que a galera, tem vindo uma galera muito nova também, tem uma leva nova no Feixe, né? Tem tipo a gente que tem já, digamos, 25 up e tem uns 25 down, entendeu? A galera dos 25 down, tipo, acho que não sentiu tanto assim, porque eles viveram um pouco essa parte. Mas também tem isso. E a gente, como o Gaia falou, a gente está com um novo diretor espiritual. E ele tem também mudado algumas coisas. Isso também isso é muito exigente. Importante. Não, e é muito importante, cara. É muito importante, assim... todas as vezes, né, eu acho que São José Maria que fala, né? A pessoa que está dentro do barco e ela tenta pilotar o barco por si própria, ela não vai conseguir. Ela precisa de alguém pilotando aquele barco para chegar até a encosta, né? Muitas das vezes esse barco vai naufragar. Por quê? Porque ela está sozinha. Essa pessoa está sozinha. Ela pode ter uma vida de oração e tal, mas é aquela coisa, quando nós estamos muito interiorizados em nós mesmos, dentro dos nossos próprios egoísmos e etc e tal, a gente pouco consegue enxergar o horizonte. Né? E o diretor espiritual, ele é exatamente o cara que vai te podar. Ele vai te podar. Ele vai podar o grupo, ele vai podar o Campus Fidei, ele vai podar o Feixe, ele vai podar. Por quê? Porque ele sabe para onde esse caminho tem que levar. Né? Exatamente. E às vezes parece que ele pede assim, recolher velas. Isso. E aí você fala, pô, mas tá pegando uma velocidade massa, você vai falar agora que tá recolher indo, a vela. Não é a hora. Sim. E ele vira, tipo, na maior calma do mundo, sim, é a hora. Recolher velas. Aí, tipo... Então, eu acho que hoje, né, Fredinho, falando atualmente, a nível pessoal do Feixe, a gente passa por um momento de muita obediência e o nosso apostolado, ele está muito ligado a isso também. O nosso diretor, ele diz, né, a experiência de fé, ela tem uma dimensão interessante, que é, não se colhe o que se planta, né? Evidentemente, na vida humana, se eu plantar milho, eu vou colher milho, né? Então, eu vou plantar na minha terra para colher na minha terra. A missão de semear do Feixe, hoje o nosso diretor espiritual enxerga o grupo assim, e por isso eu digo isso. Ele diz que a gente semeia e a gente não pode esperar colher. A gente não pode esperar resultado, a gente não pode esperar, tipo assim, nenhum olhar de o que estamos fazendo está certo, entendeu? Fazer pela fé. E acho que hoje é um pouquinho esse o processo que a gente passa. A gente comentou com o Gaia, né? A gente tem feito uma dica também antiga de outra pessoa, que é, cara, quando vocês estiverem nesses tempos de reconstrução, existem muitas coisas que ninguém quer fazer. Então, façam o que ninguém quer fazer e amem quem ninguém quer amar. E acho que hoje o nosso apostolado, se fosse para resumir, né, todas as dimensões do grupo, eu acho que hoje a gente passa muito por isso. A gente tenta fazer o que ninguém quer fazer e amar quem ninguém quer amar, porque existe. E muitas pessoas querem coisas de, por exemplo, a gente estava aqui no Carmelo agora, antes de vir para cá. O que a gente já escutou de história, em 3 semanas que a gente está lá, de pessoas que chegam, pedem oração, pedem isso, pedem aquilo. Ah, irmã,
reza por isso, reza por aquilo, faz isso, faz aquilo. E, óbvio, é a vida dela, é a vocação dela. É óbvio que ela vai dar isso. Mas são 16, né, 17 irmãs com as noviças, né? Então, assim, são poucas. E Santa Teresa d'Ávila queria que fossem poucas, né? Para elas conseguirem viver ali a experiência do Carmelo de maneira fecunda. Então, é difícil você atender Brasília, por exemplo, com aquele Carmelo. Óbvio que acho que tem um outro das Clarissas aqui perto também, né? Mas, enfim, é difícil atender. E aí a gente entrou um dia com o nosso diretor espiritual, ele levou a gente lá, falou, olha, eles estão à disposição. E isso começou também no Mosteiro de São Bento, já unindo as duas histórias. Num outro dia que eu estava lá, cara, e só eles perguntaram, o que você faz da vida? Eu falo, sou engenheiro. E uma coisa, para quem não sabe, não importa que engenharia você fez. Você sabe tudo. Calcula aqui e se vira. Você conserta de prédio, a máquina, a instalações elétricas, entendeu? A carro, a amortecedor de carro, a descarga, a tipo disco de freio, entendeu, velho? Não tem nada que você não faça. A partir do momento que você é engenheiro, para um leigo você sabe tudo, entendeu? Então no mosteiro foi meio assim, tipo, e cara, olha que coisa. Quantas pessoas não buscam o serviço daquele lugar, entendeu? Sim. E aí você chega lá, perguntei para eles, qual é o sustento daqui? A lojinha. E falar nisso, se você nunca conheceu a lojinha do mosteiro, vá lá. É muito boa. E o que mais vende na lojinha é o biscoito, aquele bristlete, que é bom pra caramba, só que só vende no domingo. Por que só vende no domingo? Ninguém nunca perguntou isso, né? Por que só vende no domingo? Cara, porque só tem uma máquina. E a máquina veio da Suíça. E nessa época tinha uma outra máquina quebrada. E ele falou comigo, cara, morrendo de vergonha, porque essas pessoas têm vergonha de pedir ajuda, porque, querendo ou não, é humilhante. Você não tem dinheiro para oferecer. Eles também têm pouco contato, né? Pouco convívio com muita gente. Assim. Então, quando eles, tem que pedir alguma coisa para eles, deve ser difícil. Meio penoso. Custoso. É difícil, como o Gaia estava dizendo, né? E, cara, beleza, aconteceu isso, falei, não, me dá a máquina, eu vou levar para casa e vou dar uma olhada, né? Não ia passar vergonha ali na frente. Eu ia falar, não sei. Levou lá na lojinha do seu João lá e o seu João resolveu, né? Não. Pior. Cheguei em casa, abri, cara, eram tipo 3 fios que conectavam uma coisa a outra. Era o fio da resistência. Tava queimado, cara, derreteu e soltou. Né? É isso. É o fio da resistência, o fio da fonte e aquele neutrozinho que protege. É como se fosse um bypassinho da resistência, eu acho, né? Cara, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, não. E, cara, não tinha como cobrar deles. Era uma coisa ridícula, fácil e que dava para fazer. E desde aí começou também essa parte de apostolado que hoje a gente faz, que é o auxílio a essas comunidades, digamos, enclausuradas. Que é difícil, cara, porque eles têm dificuldade de pedir ajuda. São pessoas que servem a igreja de uma maneira que a gente não imagina e são pessoas que precisam. A gente teve... E outra, a graça atrelada a isso... Precisam muito, né? A gente nem sabe. A gente foi entrando e vendo tanto de... Coisinha, problema que tem, realmente. Edificação inteira, assim, sabe? Cara, descarga que vaza. É um monte de coisa. E outra, muitas pessoas se aproveitam dessas comunidades. Exatamente. Eu e Fred, a gente chegou lá... Isso que é delicado, eles chamarem qualquer pessoa, né? Enfim, e tipo assim... Acha que é da igreja, vai pagar qualquer valor e pronto, e tá tudo acha bem. que a igreja tem dinheiro. O telhado do Carmelo lá, ele tava vazando, né? E aí a irmã chamou a gente foi lá e tal. Ela falou, não, eu falei, irmã, como é que sobe aqui? Porque, cara... Não sei se vocês foram na capela, mas a capela é alta. Bem pé alta, direito sim, duplo ali. O pé direito duplo. Aí, tipo assim, eu falei, irmã, escada não chega. Ele sobe de algum jeito, por onde ele escala. Aí ela falou, não sei, mas liga pra ele. Liguei pra ele. E aí o cara, tipo assim, claramente estava de má vontade. Porque ele cobra diária pra ir lá. Então, cada Ele vez não que queria ele vai... falar, ele falava, não, eu vou resolver. Entendeu? Aí ele falava, não, tem que voltar aí. Aí era 150 conto. Não, tem que voltar aí. Aí é 200 conto. E no final das contas era impermeabilização. Aí esse dia, eu falei pro Fred, cara, dá raiva essas coisas, né? Sim. Aí, esse dia, a gente estava lá, cara, ligamos para ele e falamos, não precisa de mais vir aqui, não. Agora a gente vai resolver. Aí ele foi lá na semana seguinte, então, resolveu o problema. Resolveu, né? Então, tipo, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Tipo, eu acho que o Feixe, de alguma maneira, me ajuda a ver, cara, que, beleza, como o Gaia falou, né? Existem pessoas no mundo que precisam disso? Existem. E, óbvio, a gente vai começar agora um plano de auxílio. Como você falou, poucos grupos têm aprofundamento. Esse nosso diretor tem um plano, talvez eu tenha dado um spoiler aqui. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas, enfim, a ideia é que a gente comece a ajudar outros grupos também nesse sentido, mas que, por exemplo, eu e Fred, eu sou engenheiro, Fred é arquiteto, cara, que a gente consiga usar da nossa profissão para ajudar essa igreja que sofre, cara. Exato. Porque, cara, as irmãs, elas passam enclausuradas, elas vivem naquele lugar. E às vezes as pessoas cobram delas o pouquíssimo dinheiro que elas têm para ficar enrolando, entendeu? E aí
é um negócio assim, cara, isso mexe muito comigo. E tem sido uma experiência muito boa, né, Fred? Tanto para a gente quanto para o grupo, estar inserido nelas e, pô, a graça é sinistra. Uma das irmãs até vocês estão brincou. entregando uma coisa, elas estão entregando para vocês outras coisas que a gente não toca, né? Exatamente. Que é o do âmbito espiritual. A gente não toca, claro, diretamente, a gente toca com as graças que a gente vai recebendo, né? Mas deve-se aprender muito, né, com esse serviço a essas Não, e a irmã até congregações. brincou, né, Fred? Semana retrasada, a gente estava lá e ela virou e falou assim: vocês não sabem o tanto de padre que reza para entrar aqui. E a gente, tipo assim, entrando e saindo toda hora para arrumar as coisas. Exatamente. Só fazer uma partilha com base na fala do Duda, porque é uma coisa... Gente, eu lembro do trecho, mas o documento, enfim, né? Mas vamos lá. É interessante pensar, né, que essa questão do Duda falando da questão da profissão, como auxiliar, né, nisso me fez lembrar da questão dos dons. E é interessante a gente ver, né, e aqui falando de modo muito particular, quando eu estava bem no início ali, né, da Rede de Missão, o nosso carisma é ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. Então, numa mentalidade ainda sendo construída, mais imatura, né, eu falava assim: Senhor, é realmente isso que o Senhor está pedindo para mim? Porque, assim, eu não tenho o dom de chegar na frente das pessoas e dar uma formação. Para quem não sabe, eu falta ter um treco. E eu falava, é aqui mesmo que... A Letícia, ela falou, nossa, você tem certeza absoluta que você é mesmo? Eu falei, tem, Letícia, você mesmo. Então, quando eu falo, né, dessa questão de sair de si, ó, esse é um exemplo, né? E eu falava, meu Deus, eu não tenho esse dom, pelo menos até o momento, né? Ele não foi me dado. Então, será aqui mesmo que o Senhor me chama a servir? Mas, graças a Deus, enfim, né, tudo foi esclarecido, mas da gente pensar, né, que a importância também dessa vivência eclesial, né, ela ser guiada a partir dos dons que Deus nos dá, né, a forma como nós melhor podemos servir nesse sentido, né, quando a gente parar para pensar na questão da evangelização, da formação, a partir do momento em que nós somos batizados, nós já recebemos essa missão, né, de fato, levar a Cristo, né, ser testemunha de Cristo. E não necessariamente apenas chegando na frente, dando uma palestra. Formação, né? A gente se apega muito, né? Isso daí eu acho que é uma coisa que todo mundo, em algum momento, comete esse erro, né, de achar que você só forma alguém com slide, com o catecismo na mão e etc e tal, mas na verdade você forma muito mais através da sua experiência, né? Claro, testemunho. É aquela coisa, eu acho que São José Maria traz isso daí de forma muito clara e é muito bonita a forma que ele traz, né? A vida ela é ordinária, ela não tem nada de extraordinário. Por que eu estou falando isso? Puxando um pouco do que a Led estava falando, eu estou fazendo terapia e a minha terapeuta ela falou o seguinte, né? Ela me questionando algumas coisas e tal, e a gente entrou no âmbito profissional. E eu, na minha cabeça e tal, ainda dentro dessa questão do apostolado, na minha cabeça era, cara, eu vou trabalhar, vou ganhar o sustento da minha casa e se eu precisar ser gari, eu vou ser gari, se eu precisar ser personal, eu vou ser personal. Para mim, o sacrifício está ali, né? Mas, na verdade, não. Ela me atentou ao seguinte, ela falou, beleza, você me falou que se você for gari, você vai ser gari. Mas por que você vai ser gari? E aí eu fiquei, cara, como assim? O que ela está querendo me questionar, né? E ela trouxe um aspecto que eu acho importantíssimo, isso, que São José Maria traz mais ou menos dentro dessa questão do ordinário, né? Ela me falava, né? Todas as vezes em que você tem a oportunidade de dar aula de personal para alguém, é como se Deus chegasse para você, te desse, vou dar um exemplo, né? Sei lá, estou dando aula de personal para o Duda. É como se Deus chegasse para mim e fala, esse daqui é o Duda e você tem que me entregar ele melhor do que eu estou te entregando ele agora. Do que ele está chegando para você agora. E eu falei, caramba. É isso. Isso é muito profundo, porque, tipo assim, você começa dentro da sua vocação, da sua atuação, assim como a sua esposa, né? Tipo, geralmente, né? Eu me casei com a Lai, então aquela coisa, né? Tenho que levar ela para o céu, é dom de si, eu tenho que me sacrificar por ela, pelo Bernardo, pela minha família e tal. No âmbito da profissão é a mesma coisa. Deus está me confiando uma alma para que eu entregue essa alma a ele melhor do que quando chegou a mim, né? Então, o Fred, ele tem que entregar a casa para que aquela pessoa, ela se santifique dentro daquela casa, mas não com tipo, agora aqui você vai colocar uma imagem de Nossa Senhora. Não, nada disso. Mas a vivência com o ser dele, com a pessoa dele. E, cara, isso é muito, muito bonito. E quando a gente traz, já trazendo um pouquinho, puxando para... A gente falou aqui muito da vida eclesial, né? Só que essa vida eclesial ela não pode estar desassociada da nossa vida pessoal.
do nosso dia a dia, da nossa rotina. E aí vem oração, e aí vem confissão, adoração, né? Os grupos de oração mesmo, momentos de oração em comunidade, fora a missa, porque nós aqui do Campus Vida consideramos a missa como, cara, tem que ir, e ponto. O resto tem a sua importância, mas a missa é onde a gente vai se encontrar, cara. Então, assim, vai comungar, comunga, lembrando do Campus Fidei, se fazendo Campus Fidei, sabe? Por quê? Porque nós livremente escolhemos estar aqui e sermos Campus Fidei. Assim como vocês livremente escolheram estar servindo a Deus como fez, né? Então, esse encontro na comunhão, como o Papa Francisco traz aqui na sua catequese, eu acho que isso é muito importante a gente sempre lembrar, assim. E um aspecto prático da vida pessoal de vocês, como vocês enxergam o feixe? Isso foi uma pergunta muito boa, Gaia. Tipo assim, não uma pergunta, né? Mas um tema muito bom para a gente dizer. Porque não é que seja algo... Acho que isso é importante dizer, né? Não é algo desassociado, né? Sim. Somos uma pessoa, né? E a gente até no date, né, Leti? A gente estudou lá, cara, a pessoa ela é uma. Nós não somos espírito e alma como coisas separadas. Somos uma pessoa que tem essas dimensões. Sim. Da mesma maneira que a gente tem essas dimensões, a nossa vida tem dimensões e essas dimensões são uma. Por mais que a gente queira se mostrar diferente, no fundo, somos uma pessoa. E eu acho se que a gente tenta desassociar isso, é problema. E aí eu acho que nisso que você está falando é mais ou menos o que acontece nos retiros comuns, né? Nos retiros querigmáticos. É basicamente isso, porque você associa só aquele sentimento bom, aquela coisa boa e tal. E aí aqui fica mais claro, né? Justamente. Não, é excelente. E o legal disso, de ter falado disso, né? Desse lance de vida eclesial, nossa vida pessoal, é isso. Eu acho que, de alguma maneira, o feixe, ele, pra gente, né, representa o que esse mesmo bispo que a gente estava comentando nos disse há um tempo atrás. Vou contar mais uma história rápida dessa vez. Prometo, galera, vocês estão cansados da minha voz. Sei lá, deve ter 1 hora, né, Juninho, de podcast. Talvez eu tenha falado uns 49 minutos. Né? Mas, enfim, essa é rápida, prometo. Esse bispo, uma vez, tinha comentado, né? Como que você acha que os apóstolos transmitiram a fé? Pela Bíblia? Não, né? Não tinha. Né? Tipo, quem tinha acesso à carta de Tito? Tito. Quem tinha acesso à carta de Timóteo? Né? Timóteo, pô, entendeu? Então, tipo, quem tinha acesso à carta aos Gálatas? Os Gálatas, entendeu? Então, assim, cara... E nessa hora que ele me perguntou, eu falei, maluco, eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha Bíblia, pô. Eles falavam por pregação. Sim, não. Mas como a igreja cresceu? E aí ele dizia, a igreja cresceu pelo contato vida a vida. Pela mesma maneira que tu e Lai geraram Bernardo, entendeu? Sim. Você Gaia você Lai, quer dizer, a Lai, outra, né? Geraram uma vida. E o contato de 2 vidas gerou uma vida nova. Sim. E de maneira espiritual, né? Isso acontece também. Sim. E o que a gente tenta viver, o que o feixe representa, pelo menos para a gente, em relação a isso, é um pouco disso. Fredinho, um complemento, porque só eu falei do feixe. Fala um pouco da sua experiência também. Mas eu acho que a parte principal do grupo é a gente entender isso, de que a vida na igreja, beleza, a gente prega todo final de semana. Sim, a gente está falando para sei lá quantas pessoas. Sim, mas... não é isso o que leva as pessoas para Deus. Uhum. Não é isso. O que leva as pessoas para Deus é a mesma maneira como se gera um filho. É um contato íntimo, vida a vida. Então, o que a gente tenta levar também é um pouco desse contato íntimo da nossa vida. Não porque sejamos melhores, longe. Às vezes a gente até vê que a gente humanamente pode ser até pior. Uhum. Isso acontece muito. Pessoas, cara, que não são católicas, mas assim, têm uma predisposição de um coração exemplar e admirável, entendeu? Então, é um pouco disso, assim, na nossa vida pessoal, como você disse, né? O feixe, assim, e desde essa perspectiva é inseparável. Uhum. Desde essa perspectiva, de fato, não tem como você separar o serviço da sua vida, porque a sua vida vira um serviço desde o ponto de vista de que, cara, as pessoas no meu trabalho podem conhecer a Cristo pela mesma maneira que eu, se Deus quiser, em pouco tempo, vou estar formando a minha família e gerando os meus filhos. Uhum. Entendeu? Que é o contato da minha vida com a vida da Gi. Fica a dica, Gi. Já prepara a unha feita, hein? Sempre sai bonito. Saindo daqui a gente vai resolver. Sempre maquiada, sempre. Porque a foto tem que ficar... A foto tem que ficar bacana.
Mas eu acho que a perspectiva maior é que, cara, a gente nem passa pela nossa cabeça falar de duas coisas distintas, né? Ah, tem a minha vida pessoal e tem a vida do Feixe. Pô, não, porque desde essa perspectiva é uma coisa só, tipo... É uma coisa só desde o princípio de quando a gente parte do princípio de não são as palavras que eu falo que convertem as pessoas, ou, enfim, o que as pessoas pensam de mim. É o que, de fato, Deus faz em mim quando a gente convive, entendeu? Isso leva as pessoas para Deus, né? Então, eu acho que, principalmente, acho que isso vem sido muito forte, trazido pelo Padre Francisco, né? Que hoje é o nosso diretor também, né, Fredinho? É isso, vários pensamentos em relação a isso. Cara, primeiro eu acho que em relação a essa questão do testemunho, eu acho que, assim como a Leti começou a comentar, a gente precisa começar a dar brecha. A gente não é preparado para nada, assim, a gente está longe de uma preparação, né? Mas a gente precisa dar a brecha para Deus agir, né? E eu lembro em várias situações da minha vida nesse sentido, né? O pouco passo que a gente vai dando esse testemunho, mas é engraçado a grandiosidade do agir de Deus nas nossas vidas. Exemplo, hoje eu assumi a missa, há um tempo atrás, que o Gaia era o cabeça lá, né? O que aconteceu? Casou, falou, meus amigos, um grande abraço, né? Vou cuidar da minha família, outras prioridades. E aí caiu a bomba na minha mão, assim, né? A bomba no bom sentido. Sim. Por quê? Porque me doeu, foi esforço atrás de esforço, mas dei conta. E isso começou lá atrás, no retiro que o Stefano, a galera, né, no caminho. Sim. O Stefano me botou como primeiro coordenador da equipe de música lá. Eu falei, Stefano, meu amigo, eu não sei nem dedilhar, velho. Tipo assim, no meio das pregações precisa de dedilhar, eu não sabia dedilhar. Aí o bicho, não, meu irmão, Deus capacita. Aí eu, filho do... Mas fui, entendeu? Na cara e coragem, óbvio que tinha outras duas, umas 3, 4 pessoas, talvez, na equipe, que também eram um pouco mais capacitadas que eu. Mas hoje eu me pego numa situação que assumi a missa de meio-dia lá da Perpétuo, né? Já tem alguns bons anos, o Duda agora está indo. E isso também é muito bacana em relação ao Feixe, por exemplo. Sim. A gente precisa dessa vida fraterna, precisa fazer as mesmas coisas, entendeu? Sim. Também, né? Sim. Precisa estar junto. Sim. E, sobretudo, na Eucaristia, né? Exatamente. Servindo na Eucaristia, né? Enfim. Quantas pessoas do Feixe eu encontro diariamente na missa? A gente procura realmente ter essa... É necessário, na verdade, né? Porque a pessoa ela precisa ver, né? Tipo assim, é aquela coisa, né? Não, sou coordenador de um grupo, mas, pô, missa de domingo eu não faço absolutamente nada. Eu não faço uma leitura, eu não faço... E aí a gente fica, nossa, mas por que só tem velho, né, fazendo leitura? Por que só tem aquele ministério de música... de senhores 5 horas da tarde. Pô, por quê? Aquele tecladinho com efeito antigo. Exatamente. Mas por quê? Porque, cara, se a gente acabou de falar... Por que não tocam músicas litúrgicas? Exatamente. Né? Por quê? Porque não tem formação, porque né, a galera não... E é aquela coisa, assim, a melhor forma da gente evangelizar um jovem é com outro jovem, cara. Não tem outro caminho. E o jovem, no mundo de hoje, ele está sendo bombardeado de informações externas. Exato. Então, para ele buscar algo externo é muito mais fácil do que ele buscar algo interno. Mas se ele está na missa e ele vê o Feixe lá tocando, ele vai falar, opa, os caras estão fazendo alguma coisa de diferente. O que eles estão fazendo de diferente? Por que eles estão aqui na missa, né? E isso é um processo que eu acho muito importante. Não, e é isso. E a gente vai vendo, assim, sem pretensão nenhuma, é claro, mas a gente vai vendo ao nosso redor as coisas acontecendo. Tipo assim, a mudança de uma pessoa próxima, a mudança de alguém no seu trabalho, né? Alguns questionamentos, sei lá, às vezes, como eu disse, formação para mim longe de mim, entendeu? Mas a galera fica curiosa, pergunta e tudo isso é um start ali. E é engraçado você falar isso, acho que o mundo está cada vez pior nesse sentido, né? De bombardear os jovens, mas tenho contato com pessoas ainda do SEGME e tudo. Aí, agora, recentemente, estavam querendo me botar como coordenador do canto de novo e tal, mas por tudo isso que a gente falou, né, novas vivências, experiências, aprofundamentos, etc., não tive como aceitar, né? Acho que está difícil de participar de algo nesse sentido hoje em dia. Essa é a maturidade que todo mundo precisa ter, né? De olhar para si e falar, cara, se eu passar daqui, eu não vou entregar. Exatamente. Né? Existe o sacrifício, eu consigo me sacrificar? Consigo, mas... Por inteiro ou não? Né? Vai ser total, livre, total, fiel e fecundo, ou vai ser mediano, né? Exatamente. É difícil ser dosado de você dizer um não, é difícil, né? Mas, enfim, eles estão com dificuldade de
compor equipes hoje. O que há pouco tempo atrás, aí, sei lá, 5 anos atrás, meu irmão, chovia de gente, entendeu? Hoje em dia eles não conseguem compor equipe, estão desesperados lá. Pô, a galera, ainda mais o Sagme Lago Sul, que é o que a gente participou, bicho. Chovia de gente, a galera se amarrava e tudo, entendeu? Tipo, tem questão de pandemia? Não, acho que não foi isso, porque a pandemia até acumulou inscrição que eles fizeram 2 por ano, entendeu? Então é realmente essa falta de interesse. Por quê? Porque na igreja não se oferece o que o mundo oferece, meu amigo, é diferente. E essa coisa de se oferecer, né? O que você está oferecendo? Você está oferecendo qualquer coisa ou você está oferecendo um produto extremamente bom? Né? Você está oferecendo algo que vai tocar na alma daquela pessoa ou você está oferecendo algo totalmente exterior que ela consegue achar lá fora? Né? Você está oferecendo a sua forma de agir dentro desse grupo. Ele está sendo condizente, porque isso é muito importante também ter esse olhar, né? Isso é um olhar de apóstolo. Está sendo condizente com aquilo que você está dizendo que você vive, né? Em relação a sacramentos. Você está indo se confessar? Porque se você não está indo se confessar, como é que você quer que o outro vá se confessar? Porque ele vai te seguir. Não adianta um padre somente, claro, não adianta somente o padre chegar e falar que ele tem que se confessar. Você, como católico, tem que passar o seu fruto espiritual de uma confissão, né? Que é o humilhar-se, né? Que é esse tratar-se, enfim. Então, eu vejo assim, a igreja, ela dá todas as ferramentas necessárias para que nós, todos batizados, sejamos apóstolos. Sim. A igreja dá as ferramentas. Os padres, eles falam, este é o caminho, né? E o caminho é quem? O caminho é Cristo. A gente só pode chegar ali através do Cristo, né? Então não tem como a gente ficar floreando muito. É isso, é reto, né? E quantas, eu posso dizer por mim, a Leti, o Fred, o Duda, o Juninho também podem dizer por si, quantas graças acumuladas, depois do sim verdadeiro, né? Quantas graças acumuladas, porque até então Deus devia olhar para a gente enquanto a gente estava naquele muro. Oh, meu Deus do céu, esse cara não vai para frente, não, Bora, cara. Que preguiça disso, sabe? Ver o que é bom. É isso, sabe? Tipo, e aí quando a gente se vê, nós estamos fazendo parte de algo que está a serviço dos outros, né? Está a serviço dos outros, não morre em si, porque se morrer em si, morre o grupo, né? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vendo com os outros grupos, né? Com esses retiros, enfim. Fora toda a influência, as doutrinas, né? As ideologias por trás, que também estão caminhando e estão cada vez mais se enraizando dentro desses grupos. Então, é até um cuidado para a gente, né? Fazer o que o Papa Francisco fala, né? Ele fala assim, pergunto-me, onde está o Espírito Santo? Onde está a oração? Onde está o amor comunitário? Né? Onde está a Eucaristia? E aí ele conclui, sem estas 4 coordenadas, a Igreja torna-se uma sociedade humana, um partido político, maioritário, minoritário. As mudanças são feitas como se fosse uma empresa, pela maioria ou minoria, mas não há Espírito Santo. Eu acho que aqui a gente encerra, porque se resume a basicamente isso, né? Estar aberto a essa ação, estar aberto a esse compromisso, porque só assim a gente consegue ser igreja, né? Família. Igreja. Seja vocês como Feixe, seja nós como Campus Fidei, a gente não concorre entre si. Nós estamos juntos pelo mesmo objetivo. Exato. Né? Cada um dentro do seu carisma, com as suas responsabilidades, mas o caminho é o mesmo, é o próprio Cristo. Algum ponto a ser acrescentado? Acho que é isso, né, Gaia? Agradecer vocês também que chamaram a gente, receberam a gente muito bem aqui no Campus Fidei. E é isso. Espero que a gente se encontre Sejam mais vezes. sempre bem-vindos. É isso. A última coisa que eu queria falar é o seguinte, que está na minha cabeça martelando, a respeito do medo, né? Acho que o medo é um dos maiores impeditivos, assim, normalmente, até inconsciente. É engraçado que eu lembro de uma frase, não sei de fato de quem é, mas aparentemente é de algum treinador de futebol, que é o medo de perder tira a vontade de ganhar. Sim. E a gente fica com medo de perder tanta coisa e a gente não imagina, bicho, quantas o ganho coisas a gente pode ganhar. que é, né? Então, e seja graças... no não, né? Perdeu, pô. Então a gente precisa melhorar aqui, vai vir a graça, exato, né? Exato. Então é muito doido pensar nisso. Então, vou fechar minha fala puxando o gancho. Se não me engano, é da Gaudete, e a ideia que ele fala é o seguinte, que, por vezes, nós temos o medo de evangelizar porque a gente acha que nós não estamos preparados. E, realmente,
o que a Gaudete vem dizer é que essa preparação ela vai acontecendo ao longo do caminho. Então, você começa a ter um primeiro contato, eu já tinha comentado aqui, né, da questão do batismo, então recebemos essa missão através do batismo, mas nós vamos crescendo ao longo do caminho. Então, realmente, nós nunca estaremos preparados, não devemos nos deixar tomar pelo medo, né, mas a consciência de que é ao longo do caminho em que isso tudo vai sendo formado, que vamos amadurecendo, né, e como é necessário uma vivência profunda da vida interior, né? De fato, tem uma... eu acho que foi em algum congresso, alguma coisa assim, que o Papa Francisco ele falava sobre a questão da importância da liturgia na vivência da vida eclesial. E aí, realmente, né, o contato com os sacramentos, com a Santa Missa, enfim, né, como isso vai fazendo com que nós estejamos preparados, que estejamos íntimos com o nosso Senhor para deixar com que a ação do Espírito Santo haja e nos conduza, né, a tudo aquilo que Ele quer nos fazer, seja no carisma como um todo, né, digamos assim, seja na nossa vida pessoal, no sentido, vou retomar aquela questão dos dons, de novo, se não me engano, é na Gaudete, tem um trecho que para mim chamou muita atenção, que ele falava, né, que graças a Deus, na igreja nós temos exemplos de muitos santos. E o testemunho da vida deles serve para o nosso caminho de santificação. Só que o problema é que, por muitas vezes, a gente acaba querendo imitar a vida daquele santo. E Deus não nos chama a viver o que aquele santo viveu. Ele nos chama a olhar a vivência dele, a nos espelharmos, mas que o processo que a gente tem que fazer é conseguir identificar qual é o caminho de santificação que Deus nos pede. Porque a partir do momento que nós... Vamos pegar aqui o exemplo. Eu vou viver igual São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. Primeiro que isso vai ser humanamente impossível, né? Mas a partir do momento em que eu quero viver o caminho, o que Deus confiou a eles, eu deixo de viver aquilo que Deus me pede, né? Então, partindo para essa questão, né, de como isso pode afetar, né? Quantos frutos podem deixar de ser colhidos a partir dessa postura, né, de querer imitar o outro, enfim. Então, deixar mesmo com que Deus haja na nossa vida interior para que a gente possa, a partir do que Ele nos pede, né, do caminho de santificação que Ele pede a cada um de nós, que realmente vários frutos façam ser colhidos a partir daí. Muito, muito bom. Pessoal, isso é vida eclesial. Muito simples, né? É a sua experiência com o apostolado. Então, coragem, como a gente já falou aqui, siga firme e forte. Tenho certeza que os dois grupos, tanto o Campus Fidei quanto o Feixe, estão disponíveis e, enfim, se eu não me engano, vocês têm rede social também, não tem dúvida? @Grupo Feixe. Isso. Só entrar lá, tem uma caixinha para você mandar suas intenções se vocês quiserem que a gente reze, ou então só enviar um direct que a gente também responde. E apareçam sexta-feira, né? É isso. Pede socorro às 9 horas. Muito bom. Continuamos aqui. Este foi mais um podcast. Quero só te lembrar, se você ainda não é colaborador, lembre que esta rede de missão Campus Fidei, ela precisa da sua doação para a sobrevivência. Tá? Nós temos custo de espaço, pagamos o aluguel do espaço, que tem uma capela muito bonita, mas essas coisas todas elas têm um custo, e é um custo fixo mensal. Né? Temos funcionários, enfim, que trabalham conosco para manter o ambiente limpo, para ter uma cozinha bem organizada. Então, tudo isso custa. Vocês que estão escutando aí desse lado sabem. Então, não tenha medo. Se você pode colaborar R$1, se você pode colaborar 20 centavos, para a gente não importa. O que importa é a magnanimidade, é a grandeza de coração. Contamos com vocês. Muito obrigado a todos os convidados, aos três. Né? Foi muito, muito grandioso. Uma presença surpresa do Fred. Foi excelente. Eu trouxe uma surpresinha. Isso, excelente, excelente. E é isso, pessoal. Magnanimidade, coragem, seguimos fortes. E é isso. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.